Que bom estarmos juntos, portanto. Na primeira oportunidade que nós tivemos, nós falamos a respeito da introdução da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 2. E aí nós aprendemos um bocado de coisas só naqueles 2 pequenos versículos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo que vivem em Éfeso, graça e paz a vós outros da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Depois nós tivemos na manhã de hoje a oportunidade de estudar o 2º capítulo da carta de Paulo aos Filipenses e verificamos alguns detalhes extremamente importantes que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Toda a igreja de Cristo, ela deve ser caracterizada por aqueles pontos que nós estudamos, quando o apóstolo Paulo faz uma checagem, ele faz como que uma análise da igreja de Filipos, para ver se aqueles pontos efetivamente existem ali, né? Aí o apóstolo Paulo diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros cada um superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, para que ao nome do Senhor se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós vamos estudar uma passagem extremamente intrigante do livro do Apocalipse. Quero convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no 2º capítulo do livro do Apocalipse. E ali, entre as cartas que são escritas pelo Senhor Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor, do Apocalipse, existiu uma carta em especial que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que é a carta dirigida à igreja que está na cidade de Pérgamo. Então vai no versículo de número 12 até o versículo de número 17, que diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não me negaste, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Só de ler essa passagem a gente já fica intrigado, não é mesmo?
É o Senhor Jesus Cristo se dirigindo a uma igreja extremamente pobre, que passa por homéricos sofrimentos, mas que paradoxalmente vive numa das mais ricas cidades do Império Romano desde então. A mais importante cidade do Império Romano, evidentemente, é a cidade de Roma, a capital. Pérgamo era a cidade de veraneio do imperador. Ali estavam os palácios de veraneio, pelo menos 2 palácios de veraneio construídos no período de Domiciano. Domiciano era um homem extremamente democrático, ele permitia que todas as expressões religiosas pudessem florescer no Império Romano, desde que ele também fosse adorado. Os imperadores romanos eram assim, ultrapassavam os limites da arrogância. Eles eram extremamente arrogantes. Eles se chamavam de soberanos, augustos. Domiciano teve a petulância de se auto-intitular divinos. Ele oferecia bacanais na cidade de Pérgamo, e nestes bacanais ele convidava toda a população para participar destas festanças, e imprimia no dorso da mão dos participantes uma marca, e na sua testa. Com esta marca eles podiam comprar e vender. Desde que as festas eram em adoração ao imperador, os crentes em Cristo não podiam participar. E não podendo participar, não recebiam na mão a marca. Não recebiam na testa o selo. E sem receber na mão a marca, sem receber na testa o selo, não podiam comprar, não podiam vender. Estavam, portanto, marcados, sem ser marcados, excluídos da sociedade. A penalidade aplicada a estes que decidiam não adorar o imperador, via de regra, era a morte. O imperador era tão sádico que punha em paus, empalava pessoas embebidas em piche, que serviam de tochas humanas para suas festas. Muitos foram cerrados ao meio, outros foram esfolados até a morte. Um número imenso de habitantes daquela cidade, crentes no Senhor Jesus Cristo, foram deportados, famílias divididas. Estes eram, na verdade, os considerados ali naquela cidade, os crentes em Cristo, eram considerados os mequetrefes, os nada, não valiam absolutamente nada. Viviam numa cidade de pompa, viviam numa cidade de circunstância. No entanto, toda a pompa, toda a riqueza, toda a circunstância não era para eles. Pérgamo era uma cidade extremamente importante. Lá estava a segunda maior biblioteca da antiguidade. Vocês sabem muito bem, a primeira biblioteca estava em Alexandria. A segunda biblioteca mais importante estava em Pérgamo. Na cidade de Pérgamo, eles descobriram o material mais nobre para a escrita, que até hoje é o material mais nobre para a escrita. Se você, porventura, foi formado numa escola de estirpe, provavelmente você recebeu um diploma em pergaminho. De onde veio? Pérgamo, pergaminho.
A biblioteca de Pérgamo tinha cerca de 120 mil rolos do melhor da literatura, do melhor da matemática. E pode ter certeza, eles eram extremamente competentes. A academia de Pérgamo era algo simplesmente inusitado, incomparável. Na cidade de Pérgamo estavam os futuros generais do Império Romano. A academia militar do Império Romano estava na cidade de Pérgamo. A cavalariça do imperador. Jovens de todo o império saíam de várias partes para serem educados, para serem os futuros generais do Império Romano, e moravam ali na academia militar de Pérgamo. Eles passeavam com seus cavalos, suas éguas, árabes, nas suas bigas. E por causa disso, você já pensou? Os mais bonitos rapazes, os mais guapos rapazes do império, ali naquela cidade, milhares de outras famílias se juntavam ali porque queriam que as suas filhas se casassem com os futuros generais do Império Romano. Toda pompa, toda circunstância. Ali estava também a deusa, ou o deus Esculápio, que era adorado por causa dos ungüentos medicinais. Até hoje, a medicina moderna é marcada pelo símbolo de Esculápio, que é uma serpente enrolada numa haste. Foi de lá, da cidade de Pérgamo. Você pode observar, portanto, o contraste que existe entre os crentes e a população. Lá estava o trono, aonde Satanás habita. É bem provável que seja Domiciano. Ali se adorava o culto ao imperador, e o culto ao imperador era simplesmente diabólico. Uma afronta a Deus. E os crentes estavam vivendo nessa circunstância. Você diria, do ponto de vista social, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do relacionamento da sociedade, que os crentes seriam vencedores? Não. Segundo a perspectiva meramente humana, eles eram os perdedores. Não é mesmo? Mas essa carta é uma carta extremamente interessante. Está lá, nesta cidade, também habitando nesta cidade, um homem chamado, misteriosamente, um nome assim, algo que a gente não entende muito bem qual é esse nome. Ele se chamava Antipas. Antipaz. Paz, tudo. Contra tudo, contra todos. Este era Antipas, minha fiel testemunha, disse o Senhor. Ele morava lá. E você pode imaginar uma pessoa que tem que viver uma vida assim contra todo mundo. Antipas, Antipaz. Eram vencedores? Não. Eram perdedores. Mas Jesus diz assim, ao vencedor. É um vencedor. Irmãos queridos, prestem bem atenção. Deus não olha segundo a aparência humana. Deus olha, e os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele olha para o coração. Ele não vê a aparência, mas ele vê aquilo que está dentro de nossa alma.
E se a nossa alma for agraciada com o trono de Deus, se na nossa alma se assenta o Senhor Jesus Cristo, este efetivamente é vencedor. E aos vencedores, prêmios especiais. Aqui são 3. Primeiro, o primeiro prêmio, maná escondido. O Senhor Jesus Cristo afirma claramente que Ele mesmo é o pão que desceu do céu. Ele é o maná que alimenta a nossa alma. Maná escondido significa satisfação completa. Mesmo no meio do antagonismo, mesmo neste paradoxo existencial, o crente no Senhor Jesus Cristo se alimenta do maná escondido. Satisfação completa. Irmãos queridos, não há neste mundo absolutamente nada que possa nos dar satisfação completa, a não ser Cristo. Nós encontramos homens e mulheres que viveram em busca de satisfação e não encontraram. Por exemplo, Salomão tentou viver em busca de uma série de coisas para lhe dar prazer para a alma. Por exemplo, ele foi o homem mais rico de sobre a face da terra. Chegou no fim da vida, ele diz assim: tudo isto é correr atrás do vento. Salomão era um extremo estudioso, botânico, biólogo, filósofo. Coisa impressionante a vida daquele homem. Escreveu provérbios. Mas ele disse que, e esse é um versículo que os meus filhos gostavam muito quando eram adolescentes: o muito estudar é canseira e enfado da carne. Salomão tinha o senso do belo. Ele desviou rios para passar em frente ao seu palácio. Mas Salomão disse no final da vida dele que tudo era vaidade, vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade, futilidade, inutilidade. Não serve para absolutamente nada. Salomão tentou pôr na sua vida, para preencher o seu coração, sexo. Ele tinha nada mais, nada menos do que 700 mulheres, 300 concubinas. Ele era um atleta sexual. Eu não sei como que ele dava conta. No final da vida dele, ele disse assim: entre todas as mulheres, nenhuma. Por que será? É porque Salomão jamais conversou significativamente com uma mulher. Ele usou as mulheres. Ah, queridos, nós precisamos então compreender a parte final da vida deste homem, pois ele disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás: não tenho neles prazer. Sem Cristo, pode ter certeza, sem que você se alimente do maná escondido, pode ter certeza, nada, absolutamente nada, haverá de preencher o vazio de sua alma. Maná escondido, satisfação completa. Mas há um segundo prêmio. O segundo prêmio é muito interessante. Eu, quando era menino, eu ouvia sobre essa passagem, eu ficava pensando assim: pedrinha branca é o tipo da coisa que os meninos gostam de pôr no bolso, um pedregulho, não é verdade? Umas pedrinhas redondinhas, brancas e tal, não é verdade? É assim que a gente faz, né?
A gente cantava aquele hino antigo, que o reverendo Isidoro certamente se lembra. Pedrinha branca, pedrinha branca. E eu ficava perguntando, o que significa pedrinha branca? Pedrinha branca significa justificação total. O Império Romano nos legou algo que até hoje é de suma importância, que é a visão jurídica, a visão legal. No Império Romano ninguém poderia ser condenado sem pleno direito de defesa. O juiz de cabeleiras brancas, havia no tribunal o advogado de acusação, havia o advogado de defesa e o corpo de jurados. Todos os que eram levados lá para aquele tribunal tinham pleno direito de se defender, por mais canalha que fosse alguém, por mais bandido que fosse alguém, tinha pleno direito de defesa. O veredito, a sentença, era dada pelo juiz através, ou pelo tribunal, através de pedrinhas. Pedrinha preta, condenado. Pedrinhas brancas, inocente. Flávio Joséfos conta que vários saíam dos tribunais com as pedrinhas na mão, sacudindo estas pedrinhas e gritando: inocente! Inocente! O crente em Cristo era levado também a estes tribunais, mas nunca recebia pedrinhas brancas, ele recebia pedrinhas pretas, culpado, seria sentenciado, e grande parte deles morreram por estas sentenças injustas, pelo crime de não adorarem o imperador. Mas agora vem o justo juiz, aquele que julga não segundo as aparências, mas que julga retamente. E esse justo juiz é aquele que nos dá justificação total. E aí então, queridos, nós somos introduzidos a uma das doutrinas mais complexas e ao mesmo tempo mais consoladoras das Escrituras. Foi esta doutrina que fez promover a reforma protestante do século XVI. Os escritos de Lutero, quando Lutero afirmou que Deus não nos justifica porque Ele encontra justiça em nós, combatendo, portanto, a teologia romana, Lutero afirmava contrariamente, porque Tomás de Aquino declarava teologicamente que no batismo Deus então, através do Espírito Santo, promove uma centelha da luz divina, e esta centelha precisa ser desenvolvida. Justiça acima de justiça, boas obras em cima de boas obras, até que Deus, num certo ponto, olha para você e vê que você é justo, e Deus justifica o justo. Lutero disse: impossível, porque não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lutero diz, numa frase latina, simul justus et peccator, simultaneamente justo e ainda assim pecador. Deus não justifica o justo, Deus justifica o injusto, mas Ele o faz de uma forma justa, perfeita, não pela justiça que Ele encontrou em você, ou encontrou em mim, ou na senhora, mas na justiça que Ele encontra de forma perfeita e cabal num outro alguém. Cristo. Cristo é a nossa justiça. E Ele não infunde esta justiça em você
Ele declara de uma forma forense, jurídica, é uma declaração de tribunal. Ele declara esta justiça em seu favor. Ele não te faz justo. Ele declara você justo. E essa foi a grande doutrina, a grande bandeira levantada por Lutero na Dieta de Worms. É Jesus a nossa justiça. Toda a nossa justiça humana, por melhores que sejam as nossas obras, são como trapo de imundícia diante de Deus. E eu não vou dizer para você o que significa trapo de imundícia, para não envergonhar aqui as mulheres. É algo pura e simplesmente repugnante às nossas melhores obras. Por isso, nós precisamos de uma justiça fora de nós. A justiça perfeita de Jesus Cristo. Aqueles que tiveram a aventura de serem encontrados por Cristo, a estes foi-lhes dada justificação total. A ponto de Deus olhar para nós, se estamos em Cristo, como se nós não tivéssemos nunca, jamais cometido pecado algum. O manto da justiça nos cobre. E Deus já não olha mais para nós. Ele olha para Cristo em nós. Sabe de uma coisa? Eu não quero comparecer diante do tribunal de Deus, levando diante do tribunal de Deus as alegações de minha própria justiça. Não quero! Porque se porventura você chegar diante do tribunal de Deus, alegando a sua justiça pessoal, você será condenado. Porque Deus é justo. Mas aqueles que estão em Cristo, Deus não pode condenar duas vezes. Porque Ele já condenou os nossos pecados. E Ele já fez pagar os nossos pecados. Em Cristo Jesus. Pelo seu sangue nós fomos resgatados. Pelo seu sangue nós fomos redimidos. Pelo seu sangue nós fomos lavados. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Não é mesmo? Pedrinha branca. Maná escondido, satisfação completa. Pedrinha branca, justificação total. E a esses lhes é dado um nome novo. Nome a gente não dá importância para nome, não é verdade? Eu me chamo Lugero. Até que eu descobri o que significa o nome Lugero. É um nome alemão. Que significa flecha valente, lança formosa. Eu resolvi até fazer um regime. Eu tenho um cunhado que começou a fazer uma brincadeira com o meu nome. Lugero, que nome feio e tal. E ele se chama Cláudio. Eu não quero, se você chama Cláudio, não quero te ofender, não. Cláudio significa manco, claudicante. Mas a gente dá nome para as pessoas sem importância, não dá importância, na verdade. Não é verdade? João, Benedito, Manuel, Joaquim, Isidoro, Milton. Qual é a importância dos nomes? Mas no Antigo Testamento, nas Escrituras, nome tem importância. Nome revela o caráter. Jacó chamava enganador, embusteiro. Quando Deus agiu na vida dele, mudou o nome dele. Israel. E todo nome que tem El, Daniel, Natanael, Israel, tem Deus no nome, é a abreviatura do nome de Deus. Um nome novo significa transformação total.
Eu recebi um nome novo também. Meu nome novo é cristão. Eu sou um pequeno Cristo. Eu sou um imitador de Cristo. Eu olho para Cristo e eu desejo que Cristo seja moldado na minha vida. E Cristo está sendo moldado na vida de cada um de nós na noite deste dia através da sua palavra. Porque a sua palavra molda a Cristo em nós. Irmãos, não se faz apelo na igreja. Esta ideia de levantar a mão, fazer a oração do arrependido, de vir para frente, de orar, esta ideia é uma ideia que você não encontra uma expressão dela nas Escrituras. Nenhuma. Mas não existe culto sem apelo. E o apelo na noite deste dia é o apelo do Espírito Santo no recôndito do seu coração, na sua mente, dentro de você. E você sabe se você é vencedor ou não. Se você já recebeu estes prêmios, o maná escondido, o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Se você já tem a justificação total, pela justiça que não é sua, a justiça de Cristo contada em seu favor, recebeu a pedrinha branca. Se você já tem um nome novo, transformação total, promovida pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você não tem, pode ter certeza de uma coisa, você não pode fazer nada por você mesmo. Você está morto nos seus delitos e pecados. Põe a sua boca no pó. E implore que Deus faça o que você não pode fazer por você mesmo. Rogue a Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, mas aquilo que é impossível para mim, é possível para ti. Eu sei que a palavra de Deus jamais volta para Deus vazia. E ela foi evangelizada na noite deste dia. Que Deus nos abençoe.